Olá pessoal, tudo bem? Vai lá, Matheus. Boa tarde, aqui é o Pastor Jackson, da Ictus Contabilidade. Pessoal, boa tarde. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos vocês aí mais uma vez ao canal da Ictus Contabilidade. Estamos aí com mais uma live para a gente participar hoje, bater um papo, né, sobre história da Bíblia e da SBB. Hoje o nosso convidado é o Bruno, né? O pastor Gibson, ele não pôde participar, tá bom? E eu quero me apresentar. Sou Jackson Cunha, sou pastor de uma igreja, Assembleia de Deus, aqui em Sobradinho, de uma congregação, na verdade, da ADS, a Assembleia de Deus em Sobradinho, tá bom? E hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre esses dois temas, né? História da SBB e história da Bíblia, para a gente descobrir. Muitas pessoas acabam adquirindo Bíblias e às vezes não sabem de onde exatamente essa Bíblia tem vindo, de onde ela aparece, quem fabrica, qual o material dela, né? Uma história linda que existe por trás desse livro até ele chegar nas mãos das pessoas. E a Ictus Contabilidade, como ela trabalha especificamente com igrejas evangélicas, a gente tem procurado desenvolver trabalhos específicos para os pastores, para tesoureiro de igrejas, para secretários de igrejas, e a gente tem alcançado aí, graças a Deus, praticamente o Brasil todo, com igrejas que a gente presta o serviço de contabilidade para eles, né? Então, isso tem ajudado bastante ao crescimento, ao desenvolvimento do reino, e com isso a gente tem feito aí esse trabalho, e estamos em uma série de lives, né, sobre o surgimento das denominações que existem aqui no Brasil, tá bom? E hoje a gente vai falar exatamente, trazendo esse assunto bem relevante, né, para as pessoas, para os pastores e aqueles outros que estão nos ouvindo, né? O Bruno já está por aqui, eu quero chamar o Bruno para que ele se apresente, dê umas boas-vindas aí para o pessoal. Bruno. Olá, pastor Jackson, boa tarde, paz do Senhor a todos que nos ouvem. Que oportunidade maravilhosa, que alegria poder estar com vocês aqui nessa conversa, né, que a gente vai ter aí sobre esse tema tão relevante. Minha gratidão pela oportunidade. Felizmente o pastor Gibson não pôde estar. Nós estamos aqui trabalhando de uma reforma do nosso auditório, que era um sonho já há muito tempo, né? E graças a Deus nós conseguimos aí a aprovação e ele já está trabalhando nesses trâmites aí. E quem sabe esse vai repetir, a gente vai fazer um evento junto aqui e vai ser uma bênção para a gente aí. Obrigado pela oportunidade e a gente vai discutir um pouco sobre esse tema aí, falar das relevâncias e todo esse trabalho. Parabéns à sua equipe aí, a todos que estão por trás aí dando auxílio. Deus abençoe. Me ouvem? Maravilha, Bruno. Maravilha. O prazer é todo nosso, rapaz. Eu me sinto feliz, né, por estar aqui participando.
Eu já acompanhei 2 lives de vocês lá na ADS, né, no canal da ADS no YouTube, e a gente fica feliz com tanta riqueza que a Sociedade Bíblica do Brasil tem, com tanto trabalho, com tanto projeto que vocês têm desenvolvido, e isso me chamou bastante atenção. E aí eu combinei com o pessoal, por que a gente não tenta marcar uma live com o pessoal da Sociedade Bíblica? Eu acredito que eles devem ser acessíveis a isso, já vi alguma coisa, e existem muitos projetos lindos aí que vocês estão desenvolvendo com Bíblias, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Verdade. E para falar de Bíblia, né, vamos já direto ao ponto, para falar de história da Bíblia, principalmente aqui no Brasil, eu acredito que a gente tem que conhecer um pouco da sociedade bíblica, né? De saber quem que produz esse material, a história de como surgiu essa instituição e a visão que ela teve de produzir esse material que é rico e é distribuído aí pelo mundo todo, né? Então, fala um pouquinho aí da história, do surgimento da SBB aqui pra gente. É verdade, viu, pastor? Eu vou pontuar uma das suas primeiras falas aí no início, quando o senhor disse que provavelmente as pessoas precisam saber a origem da Bíblia que tem nas suas mãos, nas suas igrejas, né? E é verdade, a gente sempre faz essa interrogação, que provavelmente a Bíblia que todo cristão leva para a igreja, aqui no contexto brasileiro, ela é produzida na Gráfica da Bíblia, que fica em São Paulo, né? Então, graças a Deus, o Brasil é um celeiro de traduções e é um celeiro de produção, publicação e exportação da Bíblia, pastor. Então, nós somos muito privilegiados pelas traduções que nós temos, pela Gráfica da Bíblia que nós temos, uma gráfica específica para produzir Bíblias no Brasil, né? Só que esse projeto, essa missão, vem de muito tempo atrás, né? Aqui nas minhas mãos, eu tenho uma história, a SBB publicou esse livro aqui, que é a história de Mary Jones, né? 1804, século XVIII, esta jovem aí, muito pobre na região ali do país de Gales, ela junta suas economias durante 6 anos, e depois de juntar aquelas economias, ela tinha um sonho de possuir uma Bíblia. Naquela época, diferente da nossa, uma Bíblia era muito cara, o acesso a ela era muito difícil, a produção, mas ela persistiu e juntou dinheiros aí durante 6 anos. Depois, pastor, ela caminhou 40 quilômetros até uma cidade mais próxima, que é a cidade de Bala, e lá ela ficou sabendo que havia um pastor, né, que comercializava Bíblias, que é o trabalho de comportagem, de revenda que a gente classifica hoje. Então, ali, Mary Jones, com as suas economias, caminhou esses 40 quilômetros a pé. Chegando lá, ela adquiriu a sua primeira Bíblia do pastor Thomas Charles. Dali, então, pastor, ela volta para casa, feliz, porque realizou o seu sonho, e o sonho dela era possuir uma Bíblia. Quando ela volta para casa, em família, ela lê o Salmo 150, né, que diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E através da história, da missão desta jovem, Mary Jones, os pastores da região ficaram sensibilizados. E eles disseram, olha, nós precisamos tornar a Bíblia acessível a todos os povos. Porque há muitas pessoas como Mary Jones, né, que precisam ter acesso à Bíblia e não podem. Então, aqueles pastores formaram, então, uma sociedade, que é um ajuntamento de pessoas, e essa sociedade com uma missão, a missão da Bíblia. Surgiu, então, aí a primeira sociedade bíblica, um grupo de pessoas com a missão de tornar a Bíblia relevante, e isso era 1804, pastor. Nossa, que história linda, hein, Bruno? A gente não imagina, eu acredito que muitas pessoas não imaginavam que existia uma história tão linda assim por trás dessa fabricação da Bíblia, né? Da produção da Bíblia. Isso é tocante, isso é sensibilizante, né? Para muitas pessoas. E a gente tem visto durante esse período aí de pandemia, eu acredito que vocês, como distribuidora desse material, devem ter percebido o quanto as pessoas têm se apegado, né, têm buscado um refúgio na Bíblia, para tanta dor, tanto sofrimento, né, e tanta
angústia que essas pessoas têm vivenciado durante esse período. E isso é maravilhoso, né? Que bom que alguém, né? É sempre a história bíblica sempre é assim. É alguém que se disponibiliza, é alguém que tem aquela sensibilidade de ver a necessidade do outro, né? E buscar exercer esse amor fraternal, essa chamada, digamos assim, no meio cristão, para levar a palavra de Deus para outras pessoas, né? Como isso é maravilhoso, né? E a SBB, digamos assim, está comemorando o aniversário, né? Vamos falar um pouco sobre isso aqui no Brasil, né? Eu estava vendo que em 1948, né, ou seja, no dia 10 de junho, ela foi fundada no Rio de Janeiro, né, para trazer essa, digamos assim, essa alegria para a gente, para a população. Fala um pouco sobre isso aí, Bruno. Daí então, né, pastor, a gente fazendo uma ponte, foi muito bom. Aí o senhor já colocou o alicerce para a gente fazer essa ponte do século XVIII até os dias odiernos aí, em 1948, né? Então, através disso, daquela história de Mary Jones, surgiu então a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. E aí ela era que enviava novos testamentos aqui para o Brasil, mas uma quantidade muito mínima, né? Daí então eles precisavam criar um polo, né, para que as pessoas, os brasileiros, tivessem acesso à escritura. E aí, no dia 10 de junho de 1948, na cidade do Rio de Janeiro, em uma igreja batista, né, os pastores, os conselhos de pastores se reuniram para fundar, então, a primeira sociedade bíblica no Brasil. Então, através daí, as Bíblias começaram a chegar aos povos brasileiros, naquele período que as pessoas precisavam tanto das escrituras, chegavam novos testamentos, né? E aí a produção era vinda de fora e a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira enviava para o Brasil. E aí, naquela época, os diretores tinham um grande sonho. Qual era o sonho? De fundar uma gráfica no Brasil. Então, era um sonho, pastor, muito ousado, por causa dos recursos. Sem dúvida. E naquela época, 1990, era a mudança aí do cruzeiro para o real, né? Estava naquele ajuste. E aí, naquela época ali, o reverendo Luiz Antônio Giraldi, que era presidente da SBB, tinha esse sonho, então, de criar uma gráfica no Brasil. E é curioso que o sonho dele era um pouco limitado, que ele pensava em produzir 2 milhões de escrituras e 500 mil novos testamentos. E aí, pastor, no dia 2 de setembro de 1995, esse sonho foi realizado. Deus concedeu graças com recursos vindos de fora, das outras sociedades bíblicas. Por quê? Porque hoje, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela faz parte da SBU, das Sociedades Bíblicas Unidas no mundo, que são mais de 147 sociedades. Então, essas sociedades se ajudam entre si na causa da Bíblia. E naquela época nós recebemos recursos, então, de outras sociedades bíblicas. Então, Deus, com a sua graça, possibilitou que no dia 2 de setembro de 1995, na tarde daquele dia, fosse inaugurada, pastor, a gráfica da Bíblia no Brasil. Então, é um ganho não é um ganho para a SBB, é um ganho para a pátria, é um ganho para o Brasil. O Brasil, eu repito, ele é um celeiro de produção e distribuição da Bíblia, onde se tem uma gráfica que só se produz Bíblias, pastor, lá em São Paulo. Eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver alguns vídeos, ler sobre ela, mas nós já tivemos a oportunidade de ir lá, inclusive nessa viagem lá, quem estava comigo era o Matheus, né? É uma caravana de um parceiro nosso aqui, que sempre faz essas caravanas, e ele faz um tour ali por São Paulo, chega na sede da Sociedade Bíblica, vai no Museu da Bíblia, mas infelizmente por causa da pandemia, parou um pouco, né, essas viagens. Mas nessa época aí o Matheus estava comigo, a gente dividiu o mesmo quarto, e ele pôde ver lá como que a gráfica da Bíblia é grandiosa. Hoje a gráfica da Bíblia, pastor, através dos seus recursos, da tecnologia, tem a capacidade de produzir uma Bíblia a cada 3 segundos. A cada 3 segundos, ela tem a capacidade de produzir uma Bíblia, e ela alcançou a marca, esse ano, de 176 milhões entre Bíblias e Novos Testamentos. Pastor, é um número muito relevante, é um número muito grande. As pessoas realmente estão sendo incendiadas pela Bíblia.
Verdade. Nossa, a cada 3 segundos uma Bíblia. É muita coisa, cara. É muito rápido a produção, né? Que E as bom, coisas se rapaz. inverteram, né, pastor? As coisas se inverteram, porque, na verdade, hoje a sociedade bíblica, ela produz no Brasil, abastece as igrejas no Brasil e também exporta, envia para outros países. Então, nós que recebíamos essas Bíblias, hoje nós estamos produzindo e exportando para outros e quase 200 países aí a Bíblia Sagrada. Então, nós somos, mais uma vez, muito abençoados, viu, pastor? As igrejas no Brasil, a nossa nação é muito abençoada com a gráfica da Bíblia. Graças a Deus, né? Pô, a gente ter a sociedade ter uma gráfica no Brasil, ela conseguir produzir em alta escala, né? Ou seja, eu acredito que as pessoas que estão à procura de uma Bíblia, elas não vão esperar meses para uma Bíblia chegar na mão delas, né? Para ela poder adquirir. Claro que a gente vai até falar um pouco sobre isso, as populações mais distantes, assim, de uma área mais civilizada, mais urbanizada, claro que tem essa dificuldade, mas as pessoas que estão dentro das grandes metrópoles, elas adquirem uma Bíblia em um piscar de olhos, né? Muito rápido. Então, com uma produção dessa, com um volume desse, as pessoas hoje têm, digamos assim, a Bíblia na palma da mão. Que bom, Verdade. rapaz. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, eu estava verificando um pouco sobre a história da SBB no Brasil. Esse período de 1948 foi pós-Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra. Justamente. E eu vi que o conselho, o pessoal viram uma necessidade de, após a guerra, ter uma grande procura pela Bíblia, né? E hoje em dia, né, a gente tem aí quase um ano e meio de pandemia. Vocês que estão do outro lado, na fabricação, nessa produção, nessa distribuição, vocês têm percebido que esse período de pandemia e pós-pandemia vai haver um crescimento pela busca da Bíblia? Olha, pastor, assim como naquela época, né, há mais de 73 anos aí, como o senhor falou, a SBB completou esse ano 73 anos de existência, tanto aquela ânsia daquele dia, naquela tarde do dia 10 de junho de 48, é a mesma ânsia, e eu acredito que ainda maior dos dias de hoje, viu, pastor? No início da pandemia, a gente ficou um pouco apreensivo, e é claro que a SBB foi afetada. Por quê? Porque todo o papel, pastor, que a SBB usa hoje é um papel importado, é um papel Bíblia. E esse papel, ele vem de fora, ele vem da Itália, ele vem de navio. Então, é por isso que o material que a SBB produz é um material de excelência. É um material de excelência. E todo esse material, esse papel Bíblia vem de fora. E nos números aí, a gente estava falando ainda sobre gráfica, se a gente for pegar a produção da SBB em números, durante um ano, a quantidade de papel, pastor, é necessária dar 7 voltas no globo terrestre. Você vê o tanto de papel que é usado na confecção da Bíblia. Isso são dados aí da produção da gráfica da Bíblia. E aí, pastor, com esse período de pandemia, no início a gente ficou um pouco apreensivo, no início a gente teve um impacto, sim, a produção. Até hoje a gente está enfrentando desafios, mas falando do público, das pessoas, as pessoas têm se aproximado mais da Bíblia. As pessoas têm lido mais a Bíblia. Verdade. Uma outra pergunta, e que sempre nos perguntam, mas será que o digital agora vai substituir o impresso? Na verdade, as duas coisas caminham junto. Tem muitas pessoas que gostam muito da Bíblia impressa. Eu, particularmente, sou um amante de ler a Bíblia impressa. Mas também tenho no meu celular o aplicativo da SBB, o sbb.org. Então, acho que as duas coisas cooperam, sabe, pastor? Para atender diversos públicos. Né? Então, na verdade, não é uma competição, eu acho que não vai acabar. Eu acho que tudo que está vindo aí, os recursos que nós temos, é para alcançar mais e mais pessoas, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho o mesmo pensamento. Com a vinda da tecnologia, né, as pessoas ficam sempre temerosas de que uma parte vai ficar obsoleta porque a outra vai se sobrepor. Pelo contrário, né, a gente tem uma grande demanda da população, seja no Brasil, eu acredito que até nível mundial, né, que é amante da Bíblia no papel.
né? Sim. Porque é diferente. Eu também tenho aplicativos de algumas Bíblias no celular, mas no papel é diferente, né? É O diferente. rodapé dela, às vezes o estudo que tem ali é diferente, né? Eu gosto de As marcar, né, pastor? orientações. Vou marcar. Sim, sim. Quem que não gosta de estar lendo a Bíblia e se depara com aquele versículo, com aquele texto que, sabe, toca no coração, toca na alma, e aí vai lá, pega sua canetinha, às vezes um marcador de texto, e vai lá e dá aquela marcada ali para frisar aquele texto, porque chamou a atenção, foi relevante naquele momento da meditação, né? Então, ó, tem essa diferença toda. Eu acredito que a procura pela Bíblia impressa ainda, sem dúvida, vai ser em maior escala, né? E se o senhor me permite, ainda tem um benefício muito grande da gráfica da Bíblia no Brasil, que é o benefício da inclusão de povos que, por muitos, são esquecidos, estão à margem da sociedade, mas precisam de inclusão social. E, como eu falei, hoje a tecnologia que Deus nos deu, através da gráfica da Bíblia, ela é capaz de produzir uma Bíblia a cada 3 segundos. Mas ela também produz essa Bíblia aqui no formato, que é a Bíblia em Braille. Né? Eu estou aqui com um exemplar. Esse aqui Sim. é o exemplar de Josué. Essa confecção aqui, pastor, essa Bíblia é composta por 38 volumes na Bíblia Braille. Enquanto uma Bíblia pode ser produzida a cada 3 segundos, toda a coleção da Bíblia Braille dura cerca de 6 horas a produção dela. É muito detalhe, é muito papel. Mais tempo. São mais de 40 quilos de papel. Ela, assim, se colocar ela na vertical, são 2 metros de altura e 38 volumes. Tudo isso para alcançar o deficiente visual, para que ele tenha inclusão à mensagem da Bíblia. E a SBB produz esse material, e esse material ele é distribuído gratuitamente no Brasil por meio do programa que é acolher a pessoa com deficiência visual. Cada deficiente visual, ele é acolhido pela SBB, cadastrado junto à SBB, e a cada 3 meses, ele tendo acesso à leitura Braille, ele pode receber um volume da Bíblia, até que se complete a coleção. Então, a SBB, há mais de 20 anos, desenvolve esse projeto, que é o acolher a pessoa com deficiência visual. E quem mantém esse projeto, pastor, são as igrejas, são os parceiros, são os ofertantes, são cada pessoa que adquire a sua Bíblia de estudo e sabe que todo esse valor é revertido para projetos e programas sociais. É o que eu digo. A SBB, ela não é melhor do que nenhuma editora. E, na verdade, ela não concorre com nenhuma editora, porque nós somos parceiros. Mas a missão da SBB distingue ela das demais editoras, porque ela tem uma missão, e essa missão é transformar as pessoas através da palavra de Deus. É o lema da SBB, semeando a palavra que transforma vidas. Então, o projeto Bíblia Braille é um outro benefício que nós temos através da gráfica da Bíblia no Brasil, que pode beneficiar mais de 2.000 cegos no Brasil e mais de 15 instituições de apoio. Foi a última campanha que nós fizemos aí, que é Doe Bíblia para cego ler. Então, para cego ler. A Deus. Eu queria fazer uma chamada para esse projeto, né? Porque a nossa igreja, ela participa desse projeto, ela investiu nesse projeto, e eu queria chamar os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão conectadas, aqueles que ainda irão assistir essa live, dê atenção a esse projeto, né? A gente está falando aqui sobre Bíblias e história da SBB. E esse projeto Doe Bíblia para cego ler, sem dúvida, é um excelente projeto. Porque, às vezes, a gente que está aqui dentro da igreja ou no meio da sociedade, muitas das vezes a gente não tem essa preocupação com os deficientes. E principalmente os deficientes visuais, né? E aí, quem que iria imaginar que há 20 anos atrás alguém ia ter... Veja como as coisas tem conexão, né? A história da Bíblia foi uma mulher que foi lá, caminhou algum tempo e descobriu e viu que aquele livro precisava ser distribuído para outras pessoas, e aí o conselho da SBB na época se juntou e viu a necessidade. Da mesma forma agora, né? Houve uma preocupação de alguém que viu a necessidade do deficiente visual descobrir a Bíblia.
de conhecer a palavra de Deus através de uma Bíblia em braille. Então, querido pastor, querido amigo, ouvinte que está aí do outro lado, veja esse projeto lá no site da SBB. O Bruno vai falar um pouco sobre esses projetos aí novamente, mas eu quero te chamar a atenção para esse projeto. Existem N projetos que a Sociedade Bíblica está desenvolvendo, e esse projeto Doe Bíblia para Cego Ler é um projeto sensacional. E eu quero te incentivar a participar, a ser um doador, a ser um investidor. Você que é pastor presidente aí da sua igreja, seja uma igreja investidora na confecção dessas Bíblias e de outros projetos que a Sociedade Bíblica tem. Então, eu sei que existem outros projetos. Bruno, fala aí mais de alguns outros projetos que a SBB tem desenvolvendo. Então, pastor, falando da missão da SBB, a missão dela é semear a palavra que transforma vidas. Então, a SBB ela acredita que a Bíblia é o instrumento de transformação do ser humano. E essa transformação ela não é só espiritual, mas ela precisa também ser social, ou seja, toda aquela mudança de vida tem que desaguar na sociedade, no comportamento, no amor, na honestidade. Pensando nisso, a SBB não só produz as Bíblias, comercializa as Bíblias, né, que nós chamamos de distribuição, nós não usamos o termo de vendas, Sim. Porque grande parte do material da SBB é distribuído através de programas e projetos sociais. Então, por exemplo, aqui ao fundo, nós temos programas de incentivo à leitura, programas de contribuição, mas a SBB hoje desenvolveu projetos que atuam no Sudeste, no Nordeste e na Amazônia. Uma atenção para o projeto Luz na Amazônia, que é um projeto que é composto por 2 barcos, que atende a comunidade ribeirinha daquela região. Se de um lado nós temos a riqueza de toda aquela região amazônica, todo verde, os peixes, de outro lado nós temos a miséria dos povos ribeirinhos, que vivem à margem da sociedade, que vivem ali em extrema pobreza. Pensando nisso, a SBB então adquiriu 2 barcos, e esses barcos, pastor, primeiro, funcionam como dando assistência social àqueles povos. Então, o primeiro barco, ele leva assistência social, médicos, consultas para atender aquela população. E o outro barco, ele é uma espécie de uma livraria e ele contém parte do Museu da Bíblia. São peças que mostram como que a Bíblia chegou através do tempo, pergaminhos, os formatos que ela atravessou com o tempo. Então, esses 2 barcos, eles atendem ao projeto e o programa Luz na Amazônia há mais de 60 anos às comunidades ribeirinhas. E é interessante que a Bíblia, que aqui hoje é comercializada, a Bíblia mais barata, a R$ 6,90, ela chega lá na comunidade ribeirinha a esse mesmo valor, através do barco da Bíblia. Então, o barco da Bíblia também foi uma grande iniciativa, porque ali, pastor, não tem vias, né? Não tem estradas, é tudo fluvial, é tudo por meio das águas. Então, a SBB foi estratégica pensando nessa missão, né? De adquirir os barcos e levar literatura e levar a mensagem da Bíblia àquela comunidade, a comunidade ribeirinha. Esse é o projeto Luz na Amazônia. No Sudeste, tem um ônibus também que leva assistência social, que é o Luz no Sudeste. No Nordeste tem outro ônibus que leva também todos esses projetos. Então, na verdade, a SBB ela tem 2 barcos e 2 ônibus que prestam assistência social aí nesses estados. Maravilha, rapaz. E a gente, da ADS, nós temos obra missionária na Amazonas. E uma vez, já tem um tempo, um desses missionários, ele esteve aqui em Sobradinho, em um evento, e ele compartilhou um pouco dessa dificuldade mesmo que a população ribeirinha tem de ter acesso à Bíblia. E ele saía de um local, atravessava quilômetros e quilômetros de rio para chegar a uma população para ir fazer um culto e fazer uma ministração da palavra de Deus. E ele compartilhava isso com a gente, da sede que essas pessoas têm de ter o acesso à Bíblia, né? De estarem conectadas com Deus através desse manual tão precioso, tão rico que a gente tem, né? E me diz uma coisa... Só me permite, só um pouquinho, só me permite. A SBB hoje ela é dividida em regiões no Brasil, estratégias, né? Então, por exemplo,
Hoje nós temos uma sede em São Paulo, em Barueri, e nós temos 7 secretarias regionais. Brasília é uma dessas secretarias regionais que administra 4 estados também, na verdade o Centro-Oeste. Hoje nós estamos no DF, mas nós atendemos também o Goiás, o Tocantins e o Mato Grosso. E nessa regional, o pastor Gibson é o nosso secretário regional. Ele que coordena a distribuição e a doação dos materiais e toda a equipe aqui em Brasília. E através dessas regionais é que nós conseguimos atender os estados e estados no Brasil. Então, é uma bênção também, viu? Essa atuação que a SBB faz junto aos estados. E nesses estados ela tem parceiros, ela forma diretórios que são voluntários de diversas igrejas que ajudam a causa da Bíblia. Porque, na verdade, pastor, quando nós usamos o termo causa da Bíblia, é uma causa que é unânime a todo. Todo cristão, ele luta pela causa da Bíblia. Todo cristão, ele é um missionário e ele quer fazer com que as pessoas também tenham acesso à Bíblia Sagrada. Então, através dessas parcerias, né, é que nós desenvolvemos projetos em todos esses estados aí, e Brasília é responsável por esses estados. E a DS é uma grande parceira da SBB aí, em todos os projetos, todos os programas, viu? Que bom, rapaz. Muito bom, viu, Bruno? E me diz uma coisa, a gente falando aí sobre Bíblias para essa área ribeirinha, principalmente aí no Amazonas, existe uma Bíblia que, eu não sei se a palavra que eu vou usar está correta, aí você me corrige. Uma Bíblia aquática, que ela pode ser molhada e não se deteriorar, é isso mesmo? É verdade. Voltando à gráfica da Bíblia, que ela produz uma Bíblia a cada 3 segundos, que ela produz a Bíblia em Braille em 6 horas, mas ela também tem um projeto chamado Projeto de Afinidade, ou seja, ela produz Bíblias personalizadas, né, para atender as pessoas, as igrejas, produzindo a sua própria Bíblia. E nessa produção, ela desenvolveu essa Bíblia mesmo, que é uma Bíblia à prova d'água, que ela foi usada para evangelizar na praia, ela foi usada para promover batismos, ela foi usada nas comunidades ribeirinhas, é um material ali resistente à água, que a SBB então produziu essa Bíblia aí à prova d'água. E falando de Bíblia, uma curiosidade aí dessa região, o pastor Gibson atuou lá no Amazonas durante 2 anos, e ele me contou algo que me marcou. Ele disse: Bruno, lá as pessoas têm tanto anseio pela Bíblia, que eles promovem trocar a Bíblia por peixe. Ele: olha, você me dá uma Bíblia, eu te dou tantos peixes, eu te dou esse peixe. A ânsia deles por ler o texto sagrado. E aquilo me marcou. E voltando a Mary Jones, qual que é o nosso sonho hoje, né, pastor? Quais são os nossos objetivos? Todo mundo tem objetivos, todo mundo tem sonhos e busca realizações, e isso não é errado. Mas a diferença é o que é prioridade na nossa vida. Na vida de Mary Jones, a prioridade foi a Bíblia. E que na nossa vida também a Bíblia seja prioridade. Porque a gente, tendo a Bíblia como prioridade, a gente tem a promessa que Jesus nos fez, né? Que todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando ele me contou esse testemunho, pastor, eu fiquei impactado, né? Das pessoas querendo trocar peixes por Bíblia. Sem dúvida, rapaz. Bruno, eu acredito que toda obra que é desenvolvida para a área do evangelismo, né, da distribuição da Bíblia, elas são impactantes, né? Essa semana a gente passou pela semana missionária na ADS, né? E ontem à noite a Juliana Cirino, ela esteve ministrando lá na nossa congregação, na quadra 1, e ela contou algumas experiências dela no campo missionário. E um desses foi em uma tribo indígena no Pará. E, assim, a vida do povo é muito carente, né? E, às vezes, a gente está aqui preocupado com, igual ela falou, com o pessoal ter uma geladeira, ter energia na casa, mas isso não é necessidade para eles, porque já faz parte da vida deles. O que eles precisam é de algo no sentido mais espiritual. E aí ela contando, e o pessoal falava: poxa, mas vocês saíram de Brasília para vir para cá, para dormir em rede, para comer peixe, para ir pescar, para fazer... Mas isso que é o tocante da obra, porque a necessidade da pessoa que está do outro lado, ela mexe com a gente nesse sentido, para fazer a gente sair do nosso conforto
e levar a palavra de Deus para essas pessoas. E aí, poxa, a pessoa está lá sedenta, ela quer descobrir algo novo nesse sentido, que ela troca pelo bem mais precioso que ela tem, que é o alimento principal dela, é o alimento cotidiano dela, o peixe, né? Às vezes da caça, e aí ela, tipo, entregar aquilo, e ela entrega de coração, porque ela tem sede do conhecimento da palavra de Deus. E isso é tocante, isso mexe, sensibiliza as pessoas que estão do outro lado de cada história, no conforto da sua casa, do seu ministério, do seu emprego e de tudo mais. E do outro lado a gente tem pessoas ali que são capazes de dar aquilo que ela tem por mais precioso, que é o alimento do dia a dia dela, em troca da palavra de Deus, né? É verdade, viu, pastor? Isso aí que nos sensibiliza. Então, são essas histórias, são esses testemunhos que nos enchem de esperança e nos motiva a continuar. Eu lembro que quando eu entrei na SBB, eu estou na SBB desde 2015, né? Já são 6 anos. Isso. E no início ali, eu não conhecia os projetos da SBB, porque, pastor, a SBB realmente ela tem uma missão. E eu confesso que até hoje, mesmo com 6 anos de SBB, a cada dia eu descubro uma novidade, eu descubro uma possibilidade de tornar a Bíblia acessível aos povos. E eu me considero um missionário nessa causa. Deus me permitiu ser missionário e atuar na SBB. E naquela época, quando eu entrei, e aí na época o secretário me falou, olha, nós vamos hoje em Goiânia, na cidade de Senador Canedo, levar 2 fascículos da Bíblia em Braille para um senhor. Aí eu peguei a Bíblia em Braille, assim, naquele tamanho, não entendi, né? Então, falei, aquele formato, aí eu falei, então tá bom. Eu me lembro até hoje, era o formato do livro de Isaías e o livro dos Salmos. Chegamos ali em Senador Canedo, nos deparamos com o senhor Odaí, deficiente visual. Nos recebeu, abriu a porta da sua casa, e eu pensei, não, agora os meninos vão sair correndo, vai ter cachorro, todo mundo aí esperando a gente. Quando eu cheguei lá, pastor, não tinha ninguém. Só tinha ele e a esposa, também deficiente visual. Cheguei naquela casa, pastor, não tinha móveis. Só tinha um sofá, uma geladeira que eu pude avistar e a casa toda vaga. E aí a gente sentou no sofá e aquele homem disse, olha, há 12 anos eu espero por esse momento. Há 12 anos eu envio e-mails, eu faço ligações e nunca tinha sido atendido. Porque nem o correio chegava lá naquela região que a gente estava. Então a gente pôde chegar de carro. Foi difícil encontrar o endereço. Pastor, quando aquele homem pegou aquela Bíblia nas mãos, ele disse, olha, agora eu vou poder pregar a Bíblia nas ruas de Goiânia, aqui no meu bairro, e falar que Jesus é o Senhor. E aquilo me marcou, porque eu tenho uma Bíblia, eu enxergo, pastor, mas aquele homem esperou há 12 anos, e eu vi a ânsia dele pela Bíblia no formato que ele possa ler, que ele possa evangelizar. E a alegria dele de receber aqueles livros e de pregar e anunciar Jesus como Salvador. Então, são essas as necessidades que as pessoas têm e que nós precisamos nos atentar para isso. A igreja precisa se atentar para isso. Nós precisamos nos atentar para isso. E aquele testemunho do senhor Odaí me marcou muito. Até hoje eu tenho uma foto com ele e fiquei impactado com o desejo, o anseio dele pela Bíblia no formato Braille. Sem dúvida, né? Isso impacta qualquer pessoa, seja ela nova no ministério, seja ela já de alguns anos no ministério, mas sem dúvida essas histórias acabam impactando a gente. Mas me diz uma coisa, quando que surge a primeira Bíblia em língua portuguesa para a gente aqui? Então, a Bíblia em língua portuguesa, Almeida, revista e corrigida, né, que foi a tradução de João Ferreira de Almeida, foi lá para o século XVI, né, que nós temos aí a primeira versão de Almeida. Hoje a SBB, ela é detentora das principais versões dos brasileiros, né? A revista e corrigida, sim, que é para o século XVI, 1640. Depois nós temos uma atualização dela, daí se dá o nome, surge então a revista e atualizada. E aí a SBB também produziu uma Bíblia no Brasil, dentro do nosso contexto, que é chamada Tradução Brasileira, que a SBB produziu aqui. Daí depois ela produz então a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma Bíblia de fácil entendimento, é uma Bíblia que resume a ideia do texto e faz com que as pessoas que não têm familiaridade com a Escritura, eles possam compreender
E em 2017 ela lançou, então, a revisão da revista atualizada, que nós chamamos agora de Nova Almeida Atualizada. Então, esses são os textos que a SBB produz e ela é detentora. E falando em texto, em curiosidade, tudo isso que a gente falou, nesse aspecto missionário e cultural, a gente precisa também ter a sensibilidade de entender que cada tradução, pastor, tem a sua finalidade, tem o seu objetivo. Eu vejo algumas pessoas entrando na loja e elas têm opiniões particulares, eu tenho opiniões particulares, mas a gente precisa observar além do particular e ver um todo. Eu vejo as pessoas muitas vezes, eu não gosto da tradução na linguagem de hoje, né? Eu não gosto desse texto. Mas a gente tem testemunhos aqui na loja e a gente tem testemunhos na comunidade Ribeirinho de pessoas que precisam da linguagem de hoje, que precisam desse texto mais acessível, numa tradução mais dinâmica, para que eles possam conhecer a verdade através do texto. Então, há um benefício na linguagem de hoje, e a gente gosta muito de ler a linguagem de hoje nos devocionais, na igreja, né? E é um benefício que as traduções têm. Então, a gente precisa se atentar para isso, que toda tradução tem o seu propósito, o seu benefício. Eu sei que tem pessoas que gostam muito de uma tradução mais formal, como nós citamos, do século XVI, é a Revista Corrigida, que eu estava lendo Hebreus na igreja ontem, onde o texto fala que daqui um poucochinho de tempo, aquele que virá e não tardará. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, poucochinho de tempo. Mas a Nova Almeida vai resumir, vai dizer, dentro de breve tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então, a língua é viva, ela precisa de atualizações. Então, a gente precisa se atentar, agradecer a Deus pelo número de traduções que nós temos, graças a Deus, e saber que toda tradução, independente de opiniões particulares, ela tem um propósito maior, que é alcançar vidas que não têm acesso, como muitas pessoas como nós que temos, né? Então, é muito bom trabalhar com essas traduções da SBB, a Revista Corrigida, a Revista Atualizada, a tradução brasileira e agora a Nova Almeida Atualizada, que é a versão mais atual que a SBB produziu, de 2017. Maravilha. Eu sou tenho esse mesmo pensamento, Bruno. As traduções, elas são pensadas assim para alcançar. Cada tradução tem, digamos assim, tem seu público-alvo, né? Sim. Uma linguagem mais atual. Então, a gente tem jovens aí que estão procurando uma linguagem bíblica que fale o cotidiano deles, que fale, digamos assim, a linguagem deles, né? Nós temos o pessoal mais tradicional que são firmes daquela tradução mais da época deles, digamos assim. Então, eu tenho essa linha de pensamento. Cada tradução é desenvolvida para alcançar vidas, né? Independente de onde essa vida esteja. Como você falou, existem traduções aí que são feitas, pensadas no pessoal que estão lá no Amazonas, lá dentro das tribos indígenas, né? Os pessoal os ribeirinhos, ou seja, então precisa de uma linguagem que alcance aquele pessoal, né? A gente não vai usar uma linguagem, digamos assim, mais tradicional ou mais rígida no sentido da palavra, não sei se eu estou correto, para alcançar essas pessoas. A Bíblia ela precisa alcançar o mundo todo, né? O ID de Jesus é para ir pregar o evangelho a toda criatura. E ela vai crer naquela mensagem, não é verdade? Então, essa tradução, eu acredito que acaba sendo pensada nesse sentido, né? É verdade. A gente cita muito aqui um texto aí, que o senhor depois pode comparar as versões. Jó 15, 27. Se a gente pega a Revista Corrigida, lá está escrito assim, criou-se enxúndia nas ilhargas. Pastor, o que é isso? Se você chega para uma pessoa que nunca teve acesso à Bíblia, e ela pega aquele texto de Jó 15, 27, dizendo, criou-se enxúndia nas ilhargas. Aí é necessário um dicionário mesmo, ou Google, para pesquisar isso. E aí, traduzindo, hoje a SBB produziu a Nova Almeida Atualizada, que traduziu, ou seja, a ideia do texto. Há uma forma de se traduzir palavra por palavra, uma forma mais literal, mas há uma forma de traduzir uma forma mais dinâmica, que é pegar a ideia central do texto, a ideia do autor. Então, a ideia de Jó 15, 27 é que criou-se gordura
ao redor da sua cintura. Por quê? Dentro daquele contexto, quem era mais abençoado é quem tinha dinheiro. E quem mais tinha dinheiro é quem mais comia bem. E quem mais comia bem, comia gordura. E quem mais comia gordura é quem mais engordava. Então, naquela época, ser gordo era sinal de bênção, de aprovação. Eu sei que hoje não, né? A gente está lutando contra isso. Mas dentro daquele contexto, quem tinha mais gordura nessa região abdominal, quem era mais gordo, é quem tinha mais dinheiro e mais recursos. Mas para a gente entender isso, precisou o quê? De uma tradução mais dinâmica. Precisou entender o contexto histórico, para entender que aquela gordura era símbolo de riqueza, e que os ricos acumulavam riqueza ao redor da sua barriga, né? E que era um símbolo aí de abastança. É verdade. E me diz uma coisa, vocês têm estimativa aí, com certeza deve ter, mas fala pra gente aí, quantas traduções a Bíblia já foi feita assim em torno do mundo? Olha, no mundo hoje há 7.000 línguas. A SBB já produziu para 3.000 línguas. Então, metade aí dessa população já tem a Bíblia na sua própria língua. Alguns têm só Novos Testamentos e porções ou textos da Bíblia. Mas grande parte ainda não tem a Bíblia na sua própria língua, viu, pastor? Então, dessas 7.000 línguas do mundo, 3.000 já tem a Bíblia no seu próprio idioma, no seu dialeto. E quando a gente fala escritura, é Novo Testamento, é porção, é folheto, né? E a Bíblia completa. Mas apenas metade, viu, pastor? Dessas pessoas foram alcançadas ainda no mundo. Zé, falta muito ainda, né? Se a gente ver a quantidade da população mundial e só essa quantidade de tradução para essas línguas, a gente vê que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né? A gente precisa eu digo assim, a gente, né, como brasileiro, como consumidor do produto da SBB, ainda percorrer um longo caminho para alcançar essas vidas ainda. E o que o senhor falou é relevante, porque, primeiro, falando em números no Brasil, embora o Brasil tenha diversas traduções, a gente tem as línguas indígenas, pastor, que são mais de 180 línguas indígenas no Brasil. Dessas línguas indígenas aí, se a gente for contar, só há 7 traduções ainda. Então, tem muitos povos indígenas que precisam ser alcançados, a cultura precisa ser transformada, onde a gente sabe que eles exterminam um filho que muitas vezes nasce com uma inconformidade, né? Existe uma cultura ali dentro que precisa ser rompida pelo evangelho. Então, nós temos no Brasil essa missão também de alcançar os povos indígenas com mais de 180 línguas. E falando disso aí, foi interessante que o senhor falou, nós, se incluiu, essa é a nossa missão, viu, pastor? A SBB, ela pertence ao Senhor, ela pertence às igrejas e ela pertence a todos os cristãos. A SBB, ela surgiu por causa das igrejas e é mantida pelas igrejas. E isso o nosso diretor executivo, Dr. Ernie Seibert, ele sempre diz, sabe de quem é o dono da sociedade bíblica? São vocês, são as igrejas, são os pastores, são os cristãos. É um patrimônio que pertence aos cristãos no Brasil e no mundo, a Sociedade Bíblica do Brasil. Assim, a gente se inclui porque a partir do momento que a gente consome os produtos produzidos pela SBB, ao mesmo tempo da gente estar se abastecendo desse produto, a gente está investindo para que essa tradução nas línguas indígenas brasileiras, que são mais de 100, como você falou, mais de 150, e apenas 3 ou 7, me corrija aí, 7 são traduzidas na língua deles, olha só a quantidade, né? Então é um longo caminho. Então, quanto mais a gente se envolver com esse ministério, com essa obra, mais pessoas vão ser alcançadas, não é verdade? E aí, se você colocar aí 143 línguas indígenas no Brasil que não conhecem a Bíblia no formato da linguagem deles. É muita coisa para se fazer, e se a gente for pensar aí a longo prazo, é um grande caminho a ser percorrido até que essas pessoas estejam com essas Bíblias em mãos. E aí a gente não fala só de tempo, a gente fala de pessoas que queiram se envolver nisso, não é verdade? Porque para que a SBB produza
uma versão da linguagem indígena, para que ela chegue até aquela tribo indígena, ela precisa de um intermediário. Ela vai precisar de pessoas que queiram sair do seu conforto para ir até essas tribos indígenas e levar a Bíblia para essas pessoas, não é verdade? Pastor, a gente esteve agora, no mês passado, em Palmas, que é um dos estados que nós atendemos, que é o Tocantins, e Palmas é a capital. E lá, conversando com alguns pastores, nós temos lá o pastor Valber, que é um major da polícia, que ele é aposentado, mas ele é incansável, ele continua trabalhando ali entre os povos indígenas, e ele citou os povos craús que precisam de uma tradução para o seu próprio dialeto e idioma. Então, a gente pensando nisso, pastor, como que nós temos meios de atuar, né, tão próximos da gente? E eu vi ali a vontade do pastor Valber de trabalhar, e falando disso que o senhor pontuou, é um assunto muito sensibilizante, porque o tradutor ele precisa doar sua própria vida para aquilo. Um processo de tradução, pastor, dura de 30 a 60 anos, né, para que ele faça aquele processo, ele crie toda aquela ambientação ali, naquele contexto, então ele precisa entregar a sua própria vida mesmo para aquele trabalho. Então a gente tem que ver qual é a nossa relevância nisso, né, qual a importância do tradutor, de abrir mão da sua própria vida, né, do seu conforto, para pensar em outras vidas. É por isso que nós colocamos aqui na loja a questão do preço e do valor, que as pessoas bem conhecem. A SBB tem que trabalhar com o preço, porque ela precisa levantar recursos e fundos para continuar com o seu projeto. Mas nós apresentamos ao cliente também, aos irmãos, o valor que a Escritura tem. Que os irmãos pudessem entender que todo recurso empregado na compra desses materiais são recursos que são revestidos para projetos e programas que a SBB desenvolve. Então, a gente apresenta aqui, olha, se eu te der desconto demais desse produto aqui, na verdade, eu vou tirar desse programa, eu vou tirar do deficiente visual, eu vou tirar da comunidade Ribeirinho. Então, a gente tenta passar para os nossos irmãos, para as igrejas, o valor da Bíblia através dessa aquisição, né? Então, isso é a nossa proposta, de mostrar para cada cristão o valor que a Bíblia tem, através dos recursos que eles deixam aqui na SBB, comprando a sua Bíblia, doando, se cadastrando, ofertando mensalmente, para que pessoas sejam transformadas por mais de 180 línguas indígenas que nós temos no Brasil que precisam ser alcançadas. Maravilha, maravilha. Bruno, estamos chegando aí perto do final da nossa live. Nossa live rapaz. É de 1 hora. Cara, eu queria ficar aqui o resto do dia conversando com você. Ia ser muito bom. Né? Trocando ideias aí, falando sobre Bíblia, falando sobre essa obra, os povos que precisam ser alcançados. É muito bom, cara. Eu fico fascinado com isso. E eu amo Bíblia, né? Inclusive, eu amo Bíblia, é um projeto que a gente tem. Eu falei aqui e veio na cabeça, é um projeto que a gente tem na ADS, né? De que todo ano a gente precisa ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E esse projeto ele já vem há alguns anos. E a gente tem, as pessoas na igreja, nas congregações, têm se colocado assim à disposição para ler mesmo. E a quantidade de pessoas que a gente tem lendo a Bíblia é sensacional, né? E assim, eu acho que todo ser humano, ou todo cristão, ele precisa amar a Bíblia, né? Primeiro, porque é a palavra de Deus, né? É o próprio Deus falando com a gente. E segundo, porque é a nossa bússola, quem conduz assim é o percurso da nossa vida, é o porto seguro que a gente tem, e pelo conhecimento que a gente tem e que a gente adquire lendo a Bíblia, pelo despertar que as pessoas têm de ter na vida, ou seja, a Bíblia é um manual que tudo que a gente precisa para toda a nossa vida, todo o nosso dia a dia, estar na Bíblia, né? A Bíblia ela fala sobre vida financeira, ela fala sobre vida profissional, ela fala sobre vida conjugal, né? Relacionamento de marido e mulher, ela fala sobre relacionamento entre pais e filhos, ela fala sobre educação, ela fala sobre tudo que a gente precisa
está dentro da Bíblia. Então, eu preciso amar a Bíblia. Assim como as pessoas se apegam a um objeto, a alguma outra coisa que é passageiro, né, na vida, elas precisam se apegar à Bíblia. Eu queria abrir um espaço aqui para que, se tiver pessoas que estão nos acompanhando, quiserem fazer perguntas, né, façam suas perguntas aí, visite nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê o seu like no nosso canal, né, e queria também mandar o meu abraço aqui para o pastor Gibson. Né, ele não pôde estar com a gente, né, ele não pôde estar, você já justificou aí por causa da reforma que está acontecendo. É claro que a gente entende. Eu quero mandar o meu abraço para ele e queria pedir para você aí fazer suas considerações finais, Bruno. Pastor Jacques, primeiramente eu quero lhe agradecer, tá, pela iniciativa. O senhor também poderia estar muito bem no conforto aí do seu escritório, preocupado aí com os números, mas abriu esse tempo para que a gente dialogasse um pouco sobre a Bíblia. O senhor é um amante da Bíblia, é um pastor que ama a Bíblia, e é por isso que tem sido bem sucedido no seu ministério e em todos os seus projetos. Deus continue abençoando o senhor, a igreja sob a sua responsabilidade, a equipe que está aí te ajudando, tá? Um abraço a todos eles. E eu me lembro de uma frase de John Piper, né, aquele teólogo americano, que diz que se a fé vem pelo ouvir e por ler a palavra, a fé também se vai pela falta de leitura e de se ouvir a palavra. E ouvir a palavra é ler em voz alta, é ouvir em áudio, em todos os formatos que você tiver. Então a gente precisa amar mais a Bíblia, ler a Bíblia todo dia, ouvir Deus falar conosco, que é através dessa escritura. O abraço será dado, o pastor Gibson também deixou um abraço, o senhor pediu perdão, mas ele fica à disposição, tá? E eu quero dizer que eu também fico à disposição do senhor para visitar a igreja, os irmãos que estiverem nos ouvindo aí, quiserem uma visita da SBB, para que a gente vá à sua igreja, nós temos disponibilidade para isso, tá? Que as pessoas possam acessar o sbb.org.br, ver lá as nossas campanhas, os números, os relatórios anuais, e ver todo o trabalho que a SBB tem desenvolvido através de cada irmão, de cada pastor, de cada igreja que tem se juntado a nós nesse projeto. Obrigado pela oportunidade. Deus continue abençoando a Ictus aí, contabilidade, aos parceiros, aos pastores que nós temos aí, e a todos os internautas que estão nos ouvindo aí. Deus abençoe, viu? Obrigado. Bruno, o agradecimento é nosso, rapaz. A disponibilidade que vocês tiveram para assim, nos atender prontamente, né? Que Deus abençoe vocês. O pastor Gibson, que está recente, né, nessa região de Brasília, coordenando aí a região do Centro-Oeste, né? Ele é recente aqui. Então, que ele receba nosso abraço, que toda a SBB, a sede aqui em Brasília, receba nosso carinho, o carinho da Ictus Contabilidade para igrejas evangélicas. Como eu falei lá no início, a gente tem alcançado aí pastores no Amazonas, no interior do Pará, do Piauí, do Acre, do Goiás, do Paraná, muitos lugares, Santa Catarina, Espírito Santo, né? São cidades assim bem distantes, mas a Ictus tem alcançado, e aí a gente pensou exatamente nesses materiais para levar para esses pastores, para essas igrejas. E você que está nos ouvindo, eu quero te chamar o seguinte: visite o site da SBB. Lá no site da SBB tem uma aba lá que é de contribuinte, de pessoas que podem ajudar nos projetos. Você vai descobrir ali como você pode ajudar no projeto Doe Bíblia para Cego Ler, como você pode ajudar no projeto do barco lá no Amazonas, que leva a Bíblia para as pessoas, como você pode ajudar distribuindo o folheto, como você pode participar desses projetos. Se você ainda não é um contribuinte, uma pessoa, uma doadora de qualquer projeto que a SBB tem no Brasil, visite o site da SBB, se inscreva ali, veja os projetos, leve esses projetos para serem debatidos dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, para que você seja um participante, para que pessoas, para que tribos, seja no Brasil ou fora do Brasil, que elas alcancem, sejam alcançadas pela palavra de Deus. Você vai estar se tornando um missionário, participando desses projetos. Fazer missão também é investir
nesses projetos que a SBB tem, tá bom? Bruno, mais uma vez, obrigado, meu irmão, nosso abraço, nosso carinho, tá? Eu espero que logo, logo a gente possa estar retornando, falando de outras coisas sobre os projetos que a SBB tem, de repente vamos pensar em um outro tema para a gente estar conversando, tá bom? Quero convidar você, amado ouvinte, você que está aí do outro lado, segunda-feira próxima nós estaremos aqui mais uma vez para conversar com você, para trazer um outro tema relevante dentro desses momentos que a gente tem vivido, para que você possa estar conhecendo um pouco mais sobre a Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas, tá bom? Um nosso abraço. Bruno, espero te ver logo, logo, irmão. Amém, pastor. Deus abençoe o pastor Jacques, Deus abençoe a Ictus Contabilidade, Deus abençoe essa equipe abençoada aí e a ADS, viu? Deus abençoe aos internautas, aqueles que nos ouvem. sbb.org.br. Muito obrigado. Valeu, abraço, fica com Deus. Amém.